Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua casa. Seja bem-vindo a mais um Quinta da Graça, um momento especial onde a gente medita na palavra de Deus, adora a Deus e faz orações, intercessões uns pelos outros, né? A gente sempre acolhe os pedidos de orações de vocês e a gente ora às vezes aqui mesmo, né, ao vivo, ou a gente ora depois, a gente tem um grupo de oração que tem intercedido por bastante pedidos. Essa semana foi uma semana bem agitada, muitos pedidos de oração chegaram, a gente intercedeu e Deus concedeu graça, Deus concedeu vitória. Enfim, de fato, Deus abençoa quando a gente permanece firmes na fé nele. E é justamente o tema da nossa meditação de hoje, nesse Quinta da Graça. Firmes na fé. O desafio de confiar sempre no Senhor e esperar sempre nele. E o texto que eu vou usar por base, eu quero fazer uma leitura inicial aqui. Depois a gente vai cantar um cântico, né, preparar o nosso coração para a meditação da palavra. Mas antes já quero fazer uma leitura de Isaías, capítulo 7, do versículo 1 a 9, onde vai ser a base para a nossa meditação sobre essa importância de permanecer firme na fé no Senhor, esperando no Senhor, confiando no Senhor e vendo a sua resposta sempre chegar, tá bom? Então abra aí a sua Bíblia, em Isaías, capítulo 7, do versículo 1 a 9. Eu vou fazer uma leitura aqui na minha versão, que é a Nova Almeida Atualizada. Se você tem a versão Revista Atualizada, a diferença é mínima. Às vezes é uma palavra ou outra, mas o sentido é igualzinho. Dá até para você acompanhar a leitura comigo, mesmo que você tenha essa versão da Revista Atualizada. Nessa passagem, é uma passagem muito interessante que prefigura um momento histórico da vida de Israel. Antes do exílio, mas quando Israel vivia situações sempre de conflito com os seus inimigos. Então esse é o fundo histórico que nós vamos entender qual é a história aqui envolvida, a qual Deus nos desafia à fé. A passagem diz o seguinte, Isaías 7, do 1 ao 9. Nos dias em que Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acais e o coração do seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Então o Senhor disse a Isaías, o profeta, a qual nós estamos lendo, o Senhor disse por intermédio dele o seguinte: vá agora com o seu filho Seá-Jesube encontrar-se com Acais, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Diga-lhe o seguinte: tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo, nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha fumegante, por causa do furor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias resolveram acabar com você, dizendo: vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. Vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio dele o filho de Tabael. Assim diz o Senhor Deus: isso não tem nenhuma chance de acontecer, porque a capital da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruída e deixará de ser povo. A capital de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. Se vocês não crerem, certamente não perecerão. Essa última parte aqui é muito importante. Em outra traduções fala: se você não tiver fé, com certeza vocês não permanecem firmes. Amém? Então, essa aqui vai ser a passagem que nós vamos meditar, mas vamos preparar o nosso coração antes com um louvor, e aí depois a gente faz uma oração e faz essa breve meditação nessa palavra. Fique com louvor, adore o Senhor, prepare o seu coração agora.
Senhor, hino digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Glória a Deus, agora que nós adoramos o Senhor, você que ainda não tinha chego desde o início aqui da transmissão, seja bem-vindo você. Aqueles que não estão assistindo agora ao vivo, mas que vai assistir depois, seja bem-vindo também. Espero que seja um momento muito edificante. No começo, no início da nossa transmissão, eu fiz uma leitura de Isaías capítulo 7, do versículo 1 a 9, que é a base para a nossa meditação. Mas eu quero dar ênfase agora, principalmente no versículo 9, para nós fazermos esse momento de devocional, esse momento de meditação na palavra de Deus. O versículo 9, principalmente o finalzinho,
diz o seguinte, o 9 diz, a capital de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês, aí aqui que vem a passagem que é muito importante, que é o tema da nossa meditação de hoje no Quinta da Graça. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. Você já adorou a Deus, preparou o coração, mas agora vamos também fazer uma oração ao Senhor, pedindo que Ele nos conduza nesse estudo. Pai amado e querido, eu te louvo e agradeço, ó Deus, por essa passagem e por esse tema tão importante que é a firmeza na fé, diante das dificuldades, diante das tribulações, diante de um mundo, ó Deus, onde o teu povo passa por aflição. A filosofia chama o Senhor de contingências da vida, que são essas adversidades que acontecem, essas desventuras que acontecem com os seres humanos como um todo e também com o teu povo. E num mundo como esse, cheio de aflições, de angústia, de violência, de dores, Senhor, de nós exigido firmeza na nossa fé. E nós queremos meditar um pouco nisso, Deus, por isso nos conduz nesse estudo, ó Pai. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, para você que estava desde o início da transmissão e começou lendo o texto comigo de Isaías 7, desde o versículo 1, o que acontece é que o reino de Israel já estava dividido, né? Agora existe o reino do norte, que é regido ali pela capital de Efraim, e aí são 10 tribos que estão debaixo do reino do norte, e tem o reino do sul, onde fica Jerusalém, e a capital é Jerusalém, e o reino do sul é chamado de Judá. Então, quando você vai ver nos profetas, quando fala o reino de Israel, está se referindo ao reino do norte, comandado a partir da capital Efraim. Quando fala reino do sul, ou quando tem a expressão reino de Judá, está se referindo a esse reino do sul, que a capital é Jerusalém. E de vez em quando, esses dois reinos ficavam em conflitos uns com os outros. Conflitos de terras, conflitos alimentares, porque geralmente quando uma dessas regiões estava prosperando, o outro, né, queria vir invadir e levar essa comida para o seu reino, queria levar os tesouros, levar pessoas para escravizar. Então eles viviam em conflitos. E aí acontecia também que existiam os inimigos ao redor deles, que também de vez em quando entravam em conflito com eles. E essa passagem especial, o reino de Judá, ele vai sofrer um ataque aqui do reino do sul, de Israel, falha o primeiro ataque, aí o que o reino de Israel faz? Vai buscar ajuda da Síria, né? Para poder ter mais força militar e invadir Judá e reinar sobre eles, tomar os despojos de guerra, dominar sobre eles. E aí, quando essa notícia dessa aliança lá começa a chegar aos ouvidos no caso aqui, o rei de Judá nesse momento aqui é o Acais, que é da descendência, da linhagem de Davi, porque o rei do reino do norte, de Israel, não são da linhagem de Davi. Muitos deles são da linhagem de Jeroboão. Mas também depois teve uma época que a própria dinastia de Jeroboão cessa, né? E aí toma-se decisões para outros reinos. Mas em Judá permanece sempre a linhagem de Davi no reinado de Judá. E aí o Acais, ele ouve então que estão formando aliança contra ele, uma força maior está vindo contra ele, então ele se desespera nesse momento. E é nesse desespero que o Senhor vem com uma palavra para ele. E a palavra é uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra que vinha de forma salvadora, dizendo, olha, se acalme, não tenha medo. Aqui o versículo 4 fala sobre isso. Ó. Tenha cuidado e fique calmo, não tenha medo com que ele chama de tocos, né, de lenha fumegante, como se já fosse uma coisa bem restante, já quase acabando, né, um toco de lenha fumegante que já está no seu final. Mas assim mesmo, Acais, ele continua amedrontado. E a consequência vai ser o seguinte, é que Acais, ele vai pedir ajuda. Porque Acais ele não tinha nenhuma intenção de confiar na ajuda de Deus. Olha só. E a gente tem que parar para pensar um pouquinho aqui na situação, né? Acais é da linhagem de Davi. Davi foi um escolhido divino.
Foi um homem segundo o coração de Deus que Deus preparou para ser rei em Israel. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E uma das características mais marcantes da vida de Davi era a sua fé, era a sua confiança no Senhor, desde a sua mocidade. Na sua mocidade, quando ele era pastorzinho de ovelha e teve que enfrentar leão e teve que enfrentar urso, ele, confiante no Senhor, enfrentou, lutou contra esses animais e venceu. Ainda jovem, ainda não tinha chegado nem a certa idade adulta ainda, muito jovem, quando Israel tá cercada pelos filisteus e tinha lá, né, o gigante Golias afrontando o exército de Israel, Davi novamente resolve fazer alguma coisa e livrar o povo de Israel e enfrentar o Golias. E ele deixa muito claro, Davi, que ele vai na força do Senhor. Tanto que ele diz assim, é necessário que eu vá para que eles saibam que existe um Deus em Israel. Davi, ele não vai nas próprias forças. A confiança de Davi não era autoconfiança, era confiança no Senhor, que é uma diferença muito grande, né? Nós vivemos hoje a indústria da autoajuda, né? Em que tem coaches, que tem psicólogo de fundo de quintal. Falo psicólogo de fundo de quintal, são as pessoas que não são formadas em psicologia e que vêm com soluções mágicas para resolver o problema das pessoas, né? Um bom psicólogo sabe que não existe solução mágica para ninguém, não é? Então, mas o que eu queria dizer é o seguinte, essa autoajuda traz para nós esse engano de que nós somos suficientes para resolver todos os problemas da vida, né? Então a diferença de Davi para as pessoas que buscam essa autoconfiança ou essa autoajuda é a confiança do alto, é a ajuda do alto. Aí você inverte, em vez de autoconfiança, que é eu confiar em mim mesmo, para a confiança do alto, que é eu confiar no Senhor. Davi confiava no Senhor. E toda a linhagem dele, essa linhagem escolhida por Deus, deveria ser uma linhagem que tivesse a intimidade com Deus, que tivesse a mesma confiança de Deus, porque existia uma aliança entre Deus e Davi. E essa aliança perpassava toda a descendência de Davi. Então qualquer descendente da linhagem de Davi estava debaixo da mesma aliança, uma aliança protetora, uma aliança que guardava, uma aliança que vinha em socorro e em segurança. Essa era a promessa de Deus. Deus disse a Davi, olha, tu vai reinar e toda a tua descendência vai reinar. Nunca faltará um descendente teu para reinar em Israel. Quando houve o exílio babilônico, acabou o reinado em Judá, mas a descendência permaneceu, a descendência não foi extinta. E ela foi renovada, essa descendência, em Jesus Cristo, que é o descendente eterno, né? Paulo ele fala muito dessa questão, de que a Bíblia nunca fala descendentes quando Deus faz uma promessa a Abraão e a Davi, mas fala descendente no singular, se referindo a Jesus, o teu descendente, né? O descendente da mulher pisará a cabeça da serpente, o descendente de Abraão, né, será a salvação para toda a terra. O descendente de Davi vai reinar eternamente. Essa aliança era a aliança em que todos os filhos de Davi podiam confiar. Se Deus prometia que não ia faltar um descendente de Davi para reinar Israel, então eles tinham que confiar no Senhor que vinha em socorro deles. Mas não foi o caso de Acais. Acais agiu como um pagão. Acais agiu como uma pessoa secular, ou seja, desprovida de fé em Deus. E aí ele resolve buscar socorro, na Assíria. E aí você também às vezes confunde, eu me confundia bastante, Então existia dois reinos com nome muito parecido antigamente. Tinha Síria e tinha Assíria. A Síria era que estava coligada com o reino de Israel, com o reino do norte, para atacar Judá. E aí Judá vai atrás da Assíria pedindo socorro. Ela vai pedir socorro através do seu rei, o Tiglat-Pileser III. Essa passagem desse pedido de socorro aparece em 2 Reis 16:7, que diz o seguinte lá, Acais enviou mensageiro para dizer a
Tiglat-Pileser, rei da Síria, o seguinte: sou teu servo e teu vassalo. Olha, o rei de Israel, o rei de Judá, né, está pedindo socorro e dizendo, e se colocando em forma submissa: sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Acais não buscou ajuda no Senhor, ele vacilou na fé dele e foi atrás, né, de rei pagão para ajudá-lo na sua luta, né? E ainda por cima, a sequência do texto diz que ele ainda pagou um alto tributo, bem generoso, por esse socorro. O versículo 8 de 2 Reis, capítulo 16, diz o seguinte: Acais juntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real e enviou-os com presente para o rei da Assíria. Ou seja, ele, além de pedir socorro de um pagão, ele resolve tirar a prata e o ouro da casa do Senhor, a quem ele devia estar confiando, para poder, com essa generosidade, pagar a ajuda. Olha só. Essa é a situação de todo aquele que não permanece firme. Ele gasta todos os seus recursos. Ele gasta, inclusive, recursos que não pertencem a ele, às vezes, se endivida, né? E aqui, né, no caso, a passagem fala de situação financeira, mas às vezes a gente também usa recursos que não são nossos para tentar se livrar de uma situação em vez de confiar no Senhor. Veja, por exemplo, a Sara, esposa de Abraão. Quando estava demorando a questão de ela poder engravidar, ela já estava ficando idosa, ela deixa de confiar completamente no Senhor. Deus tinha feito a promessa e ela deixa de confiar no Senhor. Ela vacila na fé dela e ela arranja um jeitinho. Ela usa outros recursos. Os outros recursos foi pegar uma empregada, uma pessoa que trabalhava com ela, para que ela se deitasse com Abraão e o filho dessa empregada, ela ia adotar para ser filho dela. E aí veja todo o problema que gerou. Ela vai ser desprezada por essa empregada, vai ter conflito entre os filhos dos dois, quando de fato ela vem ter o Isaac, vai ter conflito entre os dois filhos de Abraão, que é o Ismael e o Isaac, e mais tarde, ao longo da história, que até hoje permanece a briga dos dois irmãos, os descendentes de Isaac e os descendentes de Ismael, para você só ter uma ideia de que quando a gente não confia no Senhor, quando a gente vacila nossa fé no Senhor e a gente usa outros recursos, a gente se complica. A gente se complica na situação. E aí, então, Acais, ele vacilou. E a palavra do Senhor para ele era somente essa: se você não crer, certamente não permanecerá. Se a gente não crê, a gente não permanece. Se a gente não confia no Senhor, a gente é derrotado. Nós que devíamos ser e somos em Cristo mais do que vencedores, a gente é derrotado na nossa falta de fé. Assim como a linhagem de Davi era mais do que vencedora por uma promessa de uma aliança feita com Deus, em que o próprio Deus é que faz essa aliança, garantindo a descendência, vitória, sobrevivência, proteção e tudo mais, eles vacilam por causa de fé, por falta da fé. Mais tarde eles vão ser invadidos pela Babilônia, vão ser levados cativos, vai acabar o reinado de Israel, e tudo isso só vai ser restaurado depois por aquele que tem a maior das promessas, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo se torna o verdadeiro rei do reino de Deus. Mas nós também, que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, as nossas momentâneas quedas das nossas vidas se dá porque a gente não crê, a gente não permanece. A promessa de Jesus para nós é o seguinte: se vocês crerem, verão a glória de Deus. Se Acais e Judá tivessem crido, eles veriam a glória de Deus, como em muitos momentos da sua história. Houve outros momentos na história de Israel que, quando eles estavam cercados por uma quantidade muito grande de inimigos, eles receberam a palavra de um profeta que gerou confiança no rei daquele momento, o coração do rei que reinava naquele momento confiou no Senhor, esperou no Senhor, e numa noite um anjo do Senhor colocou por chão, matou a espada milhares
desse exército inimigo. Quando cremos, vemos na glória de Deus. Por isso que é muito importante a gente permanecer na fé. E aí, mais tarde, o próprio Isaías, fazendo uso da profecia, fazendo uso de uma palavra do Senhor, diz para Israel, para Judá, o seguinte, está lá em Isaías 28:16, a parte finalzinha diz o seguinte, ó, aquele que confia jamais será abalado. Isaías 28:16. Aquele que confia jamais será abalado. Se a gente confia, a gente não é abalado. Como diz o salmista, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que permanecem firmes para sempre. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que permanecem firmes para sempre. Então, devemos permanecer firmes na fé. Temos a fé como se fosse um esteio ali, um lugar que a gente se segura firmemente. E esse lugar que a gente se segura firmemente é a mão do Senhor. Como Pedro quando estava naufragando no mar da Galileia, segurou firme na mão do Senhor e o Senhor o trouxe de volta de forma que ele não se afogou, né? E aí saiu caminhando sobre as águas até chegar ao barco novamente. Mais à frente também, em Isaías capítulo 30, versículo 15, mais uma palavra do Senhor para Israel, quando diz assim, diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. No caso aqui de Acais, no caso de muitos momentos da história de Israel, só o que eles precisavam era se arrepender e descansar, confiar no Senhor. E nisso estava a salvação deles. Se arrepender dos seus erros, se arrepender inclusive da sua falta de fé e descansar confiantemente no Senhor. O restante do versículo 15 de Isaías 30 ainda diz mais. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Na quietude e na confiança está o seu vigor. A gente se revigora quando a gente se acalma, se aquieta no Senhor e confia nele. Tem um cântico muito bonito que fala, sobre calmo, sereno e tranquilo, tenho descanso nesse viver. Isso deva um amigo, falar de Jesus, É um cântico que traz essa compreensão que na quietude e na confiança, está o nosso vigor. Só que aí no caso de Israel, versículo 15 ainda de Isaías 30, diz o seguinte, mas vocês não quiseram. Israel, em muitos momentos da sua história, deixou de se arrepender, não confiou no Senhor, não descansou no Senhor, não se aquietou, não se acalmou, como diz o Salmo, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eles não deixaram Deus ser Deus, deixando de confiar no Senhor, e por isso veio a ruína de Israel. Eles foram invadidos pela Babilônia. O reino caiu e aí eles foram levados cativos. A nossa história em Jesus Cristo pode ser muito diferente. Nós já pertencemos ao Senhor. O Senhor nos guarda como menina dos seus olhos. Ele tem um amor e um carinho muito grande por cada um de nós. E tudo isso se redunda em mais vitória ainda quando a gente permanece firmes na nossa fé no Senhor. Esse é o nosso maior desafio. Nós que somos chamados por Jesus Cristo à fé, nós temos o desafio de confiar sempre no Senhor e esperar sempre nele. Não cometer o erro de Acais, não cometer o erro de Sara, não cometer o erro de Pedro, que naufragou quando olhou para as adversidades, mas deixou de confiar no Senhor Jesus naquele momento. Nós temos uma garantia de salvação eterna em Cristo Jesus, porque a morte dele foi suficiente para isso. Mas nós podemos ser mais do que vencedores nas tribulações da vida, nas aflições da vida, confiando no Senhor. Confia no Senhor, Bota toda a sua esperança nele e o mais ele fará. Espera, pois, no Senhor. Amém, queridos? Que Deus assim possa falar ao seu coração. Não sei qual momento você está vivendo, não sei o tamanho da sua luta e tribulação, pode ser pequena, pode ser grande, mas independente disso, em todo momento, seja firmes no Senhor. Amém, queridos? E assim Deus há de te abençoar.
Vou orar por você, vou orar pela sua vida. Você pode colocar seus pedidos de oração aqui no chat, ou se você está assistindo depois, né, já gravado, você pode colocar nos comentários seu pedido de oração e a gente coloca a sua oração no grupo de oração da igreja para nós estarmos intercedendo por você e assim Deus, ao ouvir mais de 2 ou 3 orando a respeito do mesmo assunto, Ele dizer o amém e abençoar a sua vida, tá bom? Pai querido e amado, eu te louvo e agradeço a Deus pela oportunidade de meditar com meus irmãos sobre um tema importante, que é a fé e a nossa firmeza, Senhor. Nós continuarmos crendo, continuarmos confiantes em Ti, sabendo, Deus, que as lutas estão aí, as adversidades estão aí, os inimigos estão aí, Senhor. Eles chegam, Senhor, muito próximo, batem à nossa porta, Senhor, e aí muitas vezes, ó Pai, a gente fica com medo. Mas, ó Pai, é nessas horas que a Tua palavra, Senhor, que mandaste dizer a Acais, também vem a cada um de nós, dizendo, se não creres, certamente não permanecerão firmes. A Tua palavra para nós é, creia, para que vejam a glória de Deus. Nós queremos crer sempre, permanecer firmes sempre, Senhor, na fé em Ti, confiante, descansando em Ti, para receber aquilo que Paulo disse aos Filipenses, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entre em nossos corações, nos dando confiança, guardando nossa mente e nosso coração de toda ansiedade, de qualquer medo, de qualquer angústia, qualquer desespero. Mas que essa paz, Senhor, inunde nossos corações como resultado da nossa fé, da nossa confiança, sabendo que o Senhor nos ama de tal forma que trabalha para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Nos ajuda a ver, Senhor, a Tua mão agindo, Senhor, a nosso favor. Pois se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, nada nos separará do Teu amor. Um amor cuidadoso que vela por nossas vidas. Muito obrigado por isso. Abençoa, Senhor, meu irmão, minha irmã. Ajuda-os, ó Deus, nas suas lutas e tribulações. Cura suas dores e enfermidades, ó Pai. E faz de cada um deles mais do que vencedores, para que eles tenham, ó Deus, com o que testemunhar, dizer a outros o quão maravilhoso é servir ao Senhor nosso Deus, um Deus a qual a gente experimenta e vê o quanto é bom. Abençoa mesmo, Pai. Cuida de cada um, Senhor, do pequeno ao adulto. Cuida de todas as famílias da igreja. Cuida dos meus irmãos que trabalham, Senhor. Abençoa na sua profissão. Prospera, Senhor, nos seus negócios. E onde pisar a planta do pé dos meus irmãos e irmãs, Tu dê vitória, Pai. Assim te peço, Senhor, em nome de Jesus, e te agradeço para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoa. Amém. Amém. Amém, queridos, que Deus abençoe sua vida e que você possa experimentar a graça bondosa do Senhor, confiando sempre no Senhor. Quero dar um pequeno avisozinho. Agora, sábado, dia 12 de novembro, nós teremos aqui na igreja uma noite de louvor de cânticos que é chamado de flashback. Por quê? Porque nós vamos cantar só cânticos que marcaram a época da década de 70, 80, 90, que foram aquelas músicas que falaram muito a nossa fé. De grupos do Vencedores por Cristo, Logos e outros grupos, né, que fizeram lindos louvores. Se você é de Araraquara, você é convidado a participar a partir das 20 horas, né, desse primeiro festival de música evangélica Flashback, tá bom? Que Deus abençoe essa vida e até domingo pela manhã, aqui na igreja nós temos o culto. Terça-feira, às 18 horas, nós temos também a Escola Bíblica Virtual. Acompanhe sempre nossas programações, nossos trabalhos, para que você seja ricamente abençoado. Até a próxima Quinta da Graça. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti.
onde houver a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti.